Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br. Chapecó Notícias. Agora são 8h09, 3 graus e 3 décimos a temperatura. Conversando aqui com o deputado federal Pedro Guzé, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, deputado? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. É uma alegria falar contigo, com os ouvintes, neste início de semana, para falar de nossas ações, nossas atividades no Parlamento Brasileiro. Bom, teremos uma semana bem movimentada, né? Tem aí pacote anticorrupção, tem o limite de gastos, mais, né? Claro, a discussão agora que se dá no Senado, mas também com as manifestações, né, dos parlamentares na Câmara Federal. Esse fim de ano deve ser bem movimentado, não é mesmo, deputado? Com certeza vai ser movimentado, porque tem três grandes temas pautando a agenda política do povo brasileiro, da sociedade brasileira, que vai interferir na situação da vida do povo. A questão do pacote das 10 medidas de combate à corrupção, nós estamos aperfeiçoando o projeto na Câmara dos Deputados. Queremos sim avançar na legislação. Nesse último período, 10, 12 anos, foi construído vários instrumentos legais de combate à corrupção, precisa avançar ainda mais e é uma oportunidade. Embora é evidente que tem alguns temas nesse quesito da proposta apresentada que requer aperfeiçoamento, como prova ilícita, mesmo que for de boa fé, não tem cabimento, tem que ser todas as provas serem ilícitas, e tem outros pontos que nós discordamos. E a anistia ao Caixa 2, nós nos opomos, nós somos contra a anistia ao Caixa 2. Em relação à PEC 24155, era 241 na Câmara e no Senado se configurou como 55, esse é o mais grave para o futuro do Brasil. A população tem que perceber que, ao lado e o debate da corrupção, está passando no Congresso Nacional a lei que vai mudar a vida de milhões de brasileiros nos próximos 20 anos, na medida que limita os gastos, congela os gastos primários e discricionários e libera os gastos financeiros. Ou seja, não é verdadeiro quando divulgam na imprensa, através do governo, de que precisa limitar os gastos porque o Brasil está em crise, etc. Se está em crise, daqui a um ano termina a crise, deveria voltar à normalidade. Não é isso que o projeto prevê. Se está em crise, então por que os gastos financeiros para banco, para os rentistas, continua descongelado, sem limite? Está liberado. Então, é uma falácia, é uma mentira quando eles dizem que vai limitar os gastos. Não, é mentira isso. Eles vão limitar os gastos na saúde, na educação, nos programas sociais, no Minha Casa Minha Vida, na subvenção econômica para os agricultores no Pronaf, na mudança da Previdência, que logo, logo vem a proposta de reforma da Previdência, porque eles estão limitando os gastos primários e a Previdência e a Seguridade Social é atingida diretamente nos próximos 20 anos. Então não vai, o povo tem que se perceber que se poderá revisar essa lei em 2026. Que seria na metade desse período dos 20 anos, né? Ou então, seja, isso, 10 anos. E por exclusividade de iniciativa da Presidência da República, de quem for o presidente em 2026. Agora, o que fazer? Porque, o que fazer? Claro, algo precisa ser feito. Alguns países passaram por medidas amargas também, mas e olhando, né, claro que não por um período de 20 anos, com uma revisão prevista num prazo de 10 anos. Né? Ok. Se o prazo fosse menor, seria uma medida interessante? Seria uma medida boa? É uma medida que é necessária reduzir determinados gastos num período para reaquecer a economia. Mas tem dois jeitos de enfrentar isso. O primeiro, tirando dinheiro da sociedade,
que é a visão monetarista. Tu põe juros altíssimos, juros mais altos do mundo, tu tira esse dinheiro do mercado, aí tu gera desemprego, tu gera pouca iniciativa produtiva, os empresários colocam na especulação em vez de colocar na produção, e aí paga a conta quem está desempregado. Ou a visão desenvolvimentista. Os Estados Unidos, em 2008, 2009, com a crise nos Estados Unidos, eles demoraram para reagir porque foi uma crise profunda, mas colocaram dinheiro no setor produtivo. Na Europa, crise 2009, 2010, 2011, 2012, o Banco Europeu começou a colocar dinheiro no processo produtivo. No Brasil, 2009, 2010, o presidente Lula incentivou o povo a consumir. Então, continua gerando emprego, gerando desenvolvimento no país. Agora, tu retrai a economia, tu gera desemprego, tu gera política de juro alto. Então, isso tu reduz a receita, reduzindo a receita, tu tem menos dinheiro para a saúde, para a educação, etc. É um jeito de ver a economia. Segundo ponto, se tem que fazer algum sacrifício, mas por que só os pequenos estão pagando? A grande fortuna, o andar de cima, os que têm grandes lucros e dividendos, os que têm lucro, que são empresas estrangeiras, todo mundo, os grandes bancos estão tendo lucro cada trimestre de mais de 2 bilhões, a cada trimestre estou falando, 2 bilhões de reais, não tem nada, 6 meses de presidente, Michel Temer, que eu considero o governo ilegítimo, porque está sem voto, não tem nenhuma medida. Então, quem está fazendo e pagando a conta da crise? Os pequenos, os trabalhadores, os agricultores, a saúde, a educação. Por isso que os jovens estão ocupando as escolas, as universidades, os institutos federais, porque estão denunciando que a PEC 241 vai ser ruim. Para 20 anos congelar. E essa juventude que quer entrar na universidade vai entrar? Essa juventude que está fazendo o Enem, 8 milhões, vai ficar congelado os investimentos públicos por 20 anos. É um absurdo. Em 2015 foi investido 147 bilhões na educação. Este ano, 129. O ano que vem, 139. Ou seja, 8 bilhões a menos do que se investiu em 2015 na educação brasileira. Por isso que a juventude tá indignada nas escolas no Brasil inteiro. Então, essa questão da PEC, tem que fazer alguma coisa, sim, mas podia ser a curto prazo. Sim, podia, hora que cresce a economia. Olha o absurdo dessa PEC. É uma PEC do capeta, porque ela, se volta a crescer a economia, que vai voltar a crescer a economia, aumenta a receita, mas está proibido que essa receita seja destinada para a saúde, para a educação, para a previdência, para os programas sociais, para a infraestrutura. Mas está liberada para pagar banqueiro, juros, serviço da dívida, rolagem da dívida. Essa é a essência dessa proposta de emenda constitucional. Por isso que vai atingir. O povo está ficando mais velho, vai precisar mais dinheiro para a saúde, mas não vai ter mais. A PEC 241 é que nem assim, para 20 anos. Tu tem R$100, tu compra 10 quilos de carne esse ano. O ano que vem tu só poderá comprar 10 quilos de carne. Daqui 5 anos, mesmo que tu tenha 2 filhos a mais, só pode comprar 10 quilos de carne. E daqui 20 anos, só 10 quilos de carne. Ou seja, tu congela o investimento na saúde, na educação e nessa área que a gente chama de gasto primário. Mas tem a correção aí do índice inflacionário. Então, dos R$100 até os 10 quilos de carne. Esse ano custou R$100. O ano que vem deu 5% de inflação, 10 quilos de carne custou R$105. No outro ano deu mais 8% de inflação, por exemplo, vai custar lá R$115. Mas tu sempre compra os 10 quilos de carne. Ou seja, tu mantém. E nós temos que dobrar o número de jovens nas universidades brasileiras. Nós temos 7,5 milhões. É evidente que no governo do presidente Lula e do presidente Dilma, nós dobramos o número de jovens nas universidades, com FIES, com ProUni, com institutos federais, com a nossa querida Universidade Federal da Fronteira Sul aqui em Chapecó. Quando eu fui prefeito de Chapecó, a gente trouxe o Instituto Federal aqui para Chapecó, o primeiro do interior do Brasil. Agora com medicina também aqui em Chapecó, que ajudamos aqui o Hospital Regional com R$8 milhões, e até em seguida, depois dessa programação, eu vou participar de verificar os equipamentos, as novas camas que chegaram aqui de exposição no Hospital Regional, para melhorar todo o atendimento aos pacientes, desses 8 milhões que eu destinei para o Hospital Regional. Isso tudo vai com a PEC 241, vai congelando para 20 anos. Nenhum país do planeta fez isso. Nenhum país do planeta fez isso. Quem cuida do ajuste fiscal é o Japão, mas o Japão está diminuindo a população, não está aumentando. Nós no Brasil estamos aumentando a população, está aumentando a população idosa e tem a juventude que quer universidade
e vai reduzir os investimentos da universidade. Só para te ter uma ideia, então, essa pergunta da inflação, sim, o Ministério da Educação, 129 para 139, é 7,5 mais ou menos a inflação deste ano. Então, só corrige a inflação. Só corrigir a inflação é 6 por meia dúzia, ou seja, manter o mesmo atendimento e não novos investimentos, como vinha ocorrendo na área primária, para esses onde que é prioritário. Tu tira de um lugar e põe no outro. Tu reduz a taxa de juro, cada 1% tu reduz 30, 40 bilhões a menos. 1% da taxa de juros, tu põe mais 30 bilhões na saúde. 2% da taxa de juros, tu põe aí 50, 60, 70 bilhões na saúde e na educação. Mas o governo não quer. O governo quer fortalecer o andar de cima. Quem ganha com a PEC 241? Banqueiro. Quem investe no rentismo ganha muito, estão rindo à toa da nossa cara. Mas quem perde é o povo brasileiro, é o agricultor, é o empresário do setor produtivo que paga juro alto, é o trabalhador que vai diminuindo o emprego ou o salário, que vai desvincular o salário da aposentadoria e vai desvincular o salário, que hoje acaba a política salarial no Brasil, porque hoje é crescimento econômico mais inflação. Com a PEC 241, só poderá ter, no máximo, a inflação. Se tivesse em vigor a PEC 241 de 2005 a 2015, hoje o salário mínimo valeria R$ 480. Então, o agricultor que está nos ouvindo, você estaria aposentado. Quem está? A R$ 480. Nós perderíamos 351 bilhões na educação se tivesse em vigor a PEC 241, 2005, 2015. E os próximos 10 anos nós vamos perder 244 bilhões para a educação, 311 bilhões na saúde. Isso é muito dinheiro. Então é isso que a PEC está propondo, e em nome da crise, que está crise, eles estão mudando o papel do Estado brasileiro, do governo brasileiro, diminuindo investimento no que é central, que é fundamental, que é investimento na saúde, é investimento na educação. Educação não é custo, é investimento, porque é investir nas crianças, é investir no jovem, é investir. Melhor herança que um pai e uma mãe deixam para os seus filhos é uma boa escola, uma boa educação, uma boa universidade. Por isso que, como professor, como educador e como deputado, fiz 3 leis de bolsas de estudo para os nossos jovens poderem frequentar universidade. O senhor falou aí de algumas medidas do ex-presidente Lula, e dentre elas, para incentivar consumo, movimentar a economia, redução no IPI, tivemos facilidade de crédito também. Muitos entendem que aí deu o grande problema do Brasil, que uma hora ou outra ia estourar e que mais para frente era inevitável, e que o resultado está aí agora percebido. Eu acho que, do ponto de vista do governo do presidente Lula, não teve problema, porque ele botou crédito no setor produtivo. Eu acho que teve um problema na política do Levi e no final da gestão do Guido, que foi muito incentivo fiscal para a linha branca, para manter o emprego e tudo. Teve desoneração da folha de pagamento, teve desoneração tributária, que se gerou aí uma desoneração para o setor empresarial brasileiro de 70, 80 bilhões de reais, e isso fez falta para a política pública. Então, nesse sentido, essa autocrítica a gente concorda, e não precisaria ter tanta desoneração naquele período, teria que encontrar um outro mecanismo para fazer frente à crise internacional. Então, agora atingiu no Brasil, mas a resposta à crise que é a que nos diferenciamos. A resposta à crise é incentivar os bancos oficiais a colocar dinheiro no setor produtivo, reduzir a taxa de juro no Brasil. 12 milhões de empregados, tem que reduzir a taxa de juro, porque senão o presidente e a política econômica do Meirelles vão quebrando o Brasil, vão destituindo mão de obra no setor produtivo, vai tirando emprego, vai tirando oportunidade, vai criando um processo vicioso de recessão econômica brasileira. Então, nos últimos 6 meses, nós tivemos redução da atividade econômica em vários setores. Nós precisamos reagir e colocar recursos, não tirar do setor produtivo e econômico. Por isso que eu acho que esse é o segundo ponto que tem que estar sempre discutindo. E eu acho que um terceiro que vai estar quente essa semana em Brasília foi toda a repercussão de um ministro que denuncia 2 outros ministros e o presidente da República, que é o ministro da Cultura. Não foi a oposição que denunciou Michel Temer, Gedel Vieira e Padilha. Mais um ministro do governo Temer que caiu, né? 6 meses, 6 ministros. O senhor acredita que o Temer termina esse mandato? Não termina, não termina. Mas vai acontecer o quê?
vai provavelmente, se até dezembro tiver a saída dele, tem eleição geral. Mas como que ele sairia? Aí que eu pergunto. Por processo de crime de responsabilidade, e que não vai ter tempo. É evidente que não tem tempo possível até dezembro. Portanto, se sair a partir de janeiro, fevereiro, uma das saídas é o TSE, que poderia fazer até dezembro também, se ele quiser, anular ou rejeitar as contas da campanha também de Michel Temer junto com a presidenta Dilma. Então, se tiver esse caminho do TSE, faz eleições gerais a partir deste ano. Convoca para 90 dias a eleição geral. E se for a partir de janeiro, tem aí a eleição indireta via Congresso Nacional. Esse é um caminho. Segundo, é evidente que ele vai espernear, vai se movimentar para não cair. Por isso que pediu o apoio de 27 líderes da base do governo que assinaram um voto de confiança nele, e 2 dias depois acabou a confiança porque veio mais denúncias do Gedel, do Padilha e do próprio Michel interferindo e traficando influência junto de um outro ministro para que outro ministro aceitasse fazer crime, aceitasse fazer ilegalidade, aceitasse fazer falcatrua. O Gedel pediu para o outro ministro fazer falcatrua para ele se beneficiar de um apartamento lá no alto. Como ele disse, como é que vai ficar o meu apartamento lá no alto se vocês só pela lei dá para fazer 13 andares lá no espaço do patrimônio histórico nacional e internacional, mundial até, que é Salvador, na Bahia. E o que mais nos impressionou é que esse conluio estava feito entre Gedel Vieira, Padilha, Michel Temer e a AGU, a ministra, que é a tucana lá, mais um deputado federal, Nilson Leitão, que entrou com um projeto de lei anulando um decreto legislativo, anulando uma portaria do IFAM, tirando o poder do IFAM para conseguir liberar o prédio para o Gedel Vieira. Olha a bandalheira. Por isso que a gente... O Jucá está certo. O Jucá é o primeiro ministro que caiu do Michel Temer, de 6 ministros. Ele dizia, nós fizemos o impeachment, o golpe contra a presidenta Dilma, para parar essa sangria. Tem que parar essa sangria, porque vai chegar até nós a Lava Jato. E a Lava Jato está chegando, ou por outras formas está chegando. Nem só a Lava Jato. Aí a denúncia do Gedel é que eles tomaram o governo de assalto e estão se lucupletando, montaram as quadrilhas nos ministérios e no Palácio do Planalto. Padilha está no Palácio do Planalto, Gedel Vieira estava no Palácio do Planalto e Michel Temer. Dentro do Palácio do Planalto se instalou uma quadrilha no Brasil e o povo tem que reagir indignadamente. Por isso que cada vez mais, com a PEC 241, que é o pacote da maldade, por isso que a juventude está denunciando. De outro lado, a reforma da Previdência, retirada de direitos do povo brasileiro e a manutenção da corrupção no país, mostra e demonstra que eles não têm outro interesse do que se lucupletar na máquina pública que se apropriaram através do golpe. Então o povo tem que entender e com o tempo o povo vai sentir o que vai ser esse governo interino, que não é mais interino agora, mas continua ilegítimo. Entrou o pedido de impeachment, né? Vai entrar, e provavelmente hoje, né? Que sexta-feira... Na verdade, as pessoas não se dão conta, e alguns vão para frente, outros não, alguns repercutem mais, outros não, mas muitos pedidos dão entrada nesse sentido, né? Sim, se dá entrada para discutir crime de responsabilidade. Mas depois, né, do impeachment recente, creio que um novo pedido agora, né, ganha uma repercussão grande, né? Tem repercussão porque está dentro da conjuntura. E embora cada pedido tem que saber, como cada julgamento político tem que saber, eu tenho muita precaução em compreender os crimes de responsabilidade, como o debate de corrupção, porque começa a se criminalizar tudo também na política, nos políticos, e se generaliza para todo mundo. Eu, quando votei na cassação do Eduardo Cunha, né, que os coxinhas no Brasil foram lá defender ele, quando ele estava protagonizando o golpe contra a democracia, ele era bonzinho. E eu só votei não porque ele é do PMDB, do Michel Temer, que patrocinou o rompimento da democracia brasileira. Eu votei pela cassação dele porque tinha prova de contas na Suíça, movimentação financeira nas contas da Suíça e a origem do dinheiro ilícito, ilegal, sem contabilização. Porque hoje o que está acontecendo também, além do combate à corrupção, está se criminalizando. Está se perseguindo politicamente aquele que se interessa. Então, quando a gente vê o judiciário fazendo o papel dele, correto, e nós elogiamos, o Ministério Público também. Mas quando tem abuso de autoridade, a gente também não pode concordar. Como agora a discussão da questão da autoridade, quando uma juíza
se envolve no narcotráfico junto com a Colômbia, com o narcotráfico da Colômbia, a punição que ela recebeu foi a aposentadoria de salário integral, mais de 30 mil por mês. Isso não é possível. Nós temos que alterar isso, porque senão tu trata os poderes de forma desigual, alguns com certo privilégio, porque para mim isso é privilégio, não é punição. Você receber mais de 30 mil por mês, a punição de você se envolver no narcotráfico, não tem cabimento, nenhuma pessoa de bom senso possa concordar com isso. Então, não dá para também separar um pouco essa questão do combate à corrupção com a questão da perseguição, da seletividade, como estão fazendo com o próprio ex-presidente Lula, com 11 delatores deram depoimento essa última semana, nenhum incriminou, nenhum citou o presidente Lula, mas continuam perseguindo e vão tentar querer tirar os direitos políticos dele. Se ele está tão desgastado, deixa ele tocar a vida dele. Então, continuam perseguindo porque tem outro objetivo que não é combater a corrupção. Tem que buscar lá agora no time do Michel Temer e espero que o judiciário inquira o time do Gedel, do Padilha, desses que estão envolvidos em muita corrupção, em quadrilhas organizadas. Até Eliseu Padilha era o apelido logo ali atrás, né? Recentemente, num passado remoto, se chamava Eliseu Quadrilha. Agora, falando em combate à corrupção, deputado federal Pedro Czai, há essa discussão em torno das medidas, né? E a iniciativa foi do Ministério Público Federal. Inclusive, nós falamos aqui no programa, né, com os próprios integrantes, né, do MPF aqui no estado de Santa Catarina, mas fala-se muito no Caixa 2. Como votar, como criminalizar o Caixa 2, mas não anistiar o que aconteceu no passado. E, inclusive, com relação àquela articulação na madrugada, onde, segundo um deputado do Partido dos Trabalhadores, né, e deixa eu só buscar o nome dele aqui, foi o Vicente Cândido, né, Cândido, de São Paulo. PT de São Paulo. Ele disse que todos os partidos participaram daquela articulação, menos o PSOL e a Rede. Então, eu acho que e é bom esclarecer isso para o ouvinte, nós somos a favor das medidas de combate à corrupção. Nossos governos foram os que mais instrumento criaram para combater a corrupção. A CGU foi o grande ministério, que foi esse ministério criado pelo Lula e pela presidente Dilma, que identificaram a corrupção em Chapecó da merenda escolar, por exemplo, dos desvio de 8 milhões, como também da saúde aqui em Chapecó, como em tantos outros lugares do Brasil. Então, só foi graças à CGU, criada pelo nosso governo, que permitiu essas investigações no Brasil afora, junto do governo federal, de governos estaduais e de prefeituras. Segundo, tem que deixar claro que tem nessas medidas algumas que nós não concordamos quando falam em provas ilícitas, etc., mas em grande parte nós aperfeiçoamos e vamos votar a favor do projeto de combate à corrupção. E em relação ao Caixa 2, nós temos um grupo de deputados, inclusive 26 assinamos um documento, e eu sou signatário desse documento, se contrapondo, se opondo à votação de anistia ao Caixa 2. Do passado, tem que, a partir de agora, que crime eleitoral, passa também a ser crime penal, o Caixa 2. Então, crime eleitoral e crime penal. E terceiro, o que nós temos que avançar? Mas como colocar isso no papel, como colocar isso na lei? Porque se não tinha lei, não tinha crime, só certo, vai ter crime mas daqui para frente? Mas deixa daqui para frente. Só deixa, não precisa escrever o que é o passado. Essa é a emenda que está se propondo lá. Sim, mas não abre brecha para não punir abre, quem comeu o crime anteriormente? Não abre, tanto é que não abre, que está tendo uma emenda dizendo que não é punível Caixa 1, campanha contabilizada, não contabilizada, entendeu? Tanto é que tem uma emenda para iniciar o passado. E isso que nós estamos contra. E agora, uma discussão que tem que estar claro. Os deputados que estão votando, muitos desses que estão votando essas medidas, por outro lado, estão defendendo a volta ao financiamento empresarial de campanha. Essas medidas não combatem ao centro, a origem, a fonte da corrupção no país, que é essa relação. A própria Lava Jato mostrou as operações que aqui, da Operação Patrola, aqui na região do Oeste, aqui com a Prefeitura de Chapecó, sempre tem a relação dessa empresa com
esses agentes públicos, esses agentes políticos, que está ligado às campanhas eleitorais. Se voltar o financiamento empresarial de campanha, pode ter qualquer lei, qualquer medida e nunca vai combater a corrupção. Uma das fontes do combate à corrupção é manter o que o STF, o Supremo Tribunal Federal, definiu, que é ilegal, que é inconstitucional, pessoa jurídica que não vota, botar dinheiro em campanha. Os empresários que têm visão política, ideológica para defesa de um partido ou de outro, pode apoiar. Pode colocar dinheiro, mas daí é da pessoa física, é dele, do salário que ele recebe, do prolabore que ele recebe. Então, acho que é essa diferenciação, porque senão a gente vai fazer mais uma lei, mas não vai entrar no centro do combate à corrupção, que é o financiamento privado das campanhas. Está ali a origem, está ali o centro, a fonte da corrupção, tanto na rede, no espaço municipal, quanto estadual, quanto federal. Eu acho que esse enfrentamento, se nós não compreender isso como uma profunda reforma política, para fortalecer os partidos políticos, para fortalecer a própria política, porque não tem outro jeito, nós vamos ter mais escola técnica federal, mais universidade de Chapecó, mais UDESC, mais Universidade Federal da Fronteira Sul, mais bolsa de estudo, ou mais aposentadoria, ou mais emprego, se decide politicamente. Então, a política é fundamental, a política é central, é essencial para uma sociedade democrática. Se não tiver o mundo da política, vai se decidir politicamente ditadura. Então, nós preferimos, e odeio golpe, odeio ditadura, porque ela tira a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a liberdade de mobilização e manifestação. Então, por isso que esse combate à corrupção, ele tem que estar no eixo do debate, no sentido de impedir qualquer tipo de volta ao financiamento privado de campanha na relação com os partidos políticos, e tem que fazer a reforma política, como foi votado agora no Senado, que eu elogio, o fim das alianças na proporcional, cláusula de barreiras, para diminuir o número de partidos e fortalecer a democracia. Deixa eu fazer um intervalo, nós já voltamos aqui com mais um bloco com o deputado federal Pedro Czai, do Partido dos Trabalhadores, conosco. Olha, a Polícia Federal deflagrou mais uma operação hoje nessa segunda-feira. Operação que visa, a Operação Reis do Gado, né? A Polícia Federal está nas ruas e 280 policiais em campo para cumprir mandados judiciais. Objetivo desarticular a organização criminosa que atuava no estado do Tocantins. Segundo é divulgado aqui, lavagem de dinheiro por meio de ocultação de lucros ilícitos, né, no patrimônio de membros da família do governador do Tocantins. 8 mandados de prisão temporária. Temos aqui, portanto, a ação que mira o governador Marcelo Miranda do Tocantins, né? O Marcelo Miranda é do PMDB. Intervalo, nós já voltamos. Chapecó Notícias. Oito horas, 37 minutos, 25 graus a temperatura. Cara, eu estava vendo aqui agora e isso me chamou a atenção ontem, mas vou falar aqui porque agora, nesse momento, eu vejo aqui na tela do computador. Ontem aconteceu um problema, eu ia dizer um probleminha, foi um problemão em Porto Alegre, né? Aí que está a responsabilidade na hora de divulgar as coisas, né? Ontem um drone sobrevoou o Beira-Rio com uma faixa B, na letra B, né? Cornetando os torcedores do Inter, né? Porque o Inter nunca foi rebaixado, né? E aí, depois, um jornalista divulgou as coordenadas da residência de onde teria saído o drone. E não era. E a casa foi apedrejada, o carro foi apedrejado, a família ameaçada. E aí? Quem responde por isso, né? É isso aí. Por isso a responsabilidade na hora de divulgar as coisas, né? É isso. E mesmo que fosse, claro, não deveria ter sido divulgado, né? Claro. E deixa a polícia fazer, então. Deixa a polícia. E essa coisa de aumentar a violência no futebol, tá aqui a Deise, que é colorada, está na minha frente. Eu sou gremista, claro que eu estou feliz, mas nunca vou agredir a Deise porque ela é colorada. Eu vou cornetear, vou brincar, o que é saudável. A Chape está bem, parabéns a Chapecoense, parabéns, mas nós não podemos ficar felizes a partir da tristeza, no sentido de destruir a integridade física ou de patrimônio do outro em função de uma brincadeira. Então, acho que tem que cuidar, porque senão não é saudável.
Foi tão grave que esse repórter trabalhou na Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha colocou um comunicado ontem dizendo que o fulano não faz parte dos seus quadros desde janeiro, porque aí ligaram, né, o profissional à empresa ontem, só para ver, né? Por isso que os jornalistas têm que ter responsabilidade com que divulgam as coisas, né? Porque toda a palavra tem consequência. Como nós também vivemos a partir da palavra, o jornalista também tem que fazer a palavra, quando também erra, tem que fazer autocrítica também. É verdade. Agora, idiotas irresponsáveis tem em todo lugar, né? Em todas as funções, infelizmente, né? Bom, vamos lá. Deputado federal Pedro Oczai, nosso entrevistado de hoje. Lula vem a Chapecó, dia 7. Está 100% confirmado ou não? Está bem encaminhado. Eu acredito que é possível se confirmar nos próximos dias. Não é ainda uma resposta definitiva. E é um evento mais interno, é um evento mais com as lideranças ligadas aos movimentos, às pastorais, ao nosso partido, para fazer uma conversa com os militantes. Não é uma atividade aberta, é uma atividade interna, fechada, com convites privados, específico, particular. Então, para não ter nenhuma preocupação. Então, nós não vamos fazer aqui divulgação, publicidade, na medida de que é um evento, nesse momento, fechado, interno, com convites específicos nesse evento. Então, por isso que nós estamos aguardando aí uma resposta definitiva. Ele não vindo, nós vamos fazer mesmo assim um evento que vai reunir as lideranças para discutir um pouco a atual crise, a situação de crise que estamos vivendo. Mas essa agenda quais as alternativas. Digamos assim, a agenda é do ex-presidente? Não, é uma agenda da Frente Brasil Popular, que vai fazer um evento para discutir a crise, discutir que ações fazer em 2017, planejar as ações que vão ser desenvolvidas em 2017, e nesse contexto um convite feito pela Frente Brasil Popular ao ex-presidente Lula para ele também fazer uma conferência, uma palestra neste evento para discutir um pouco o futuro. Me parece que ele estará no Rio Grande do Sul, acho que um dia antes. Vai estar no Rio Grande do Sul, em Pelotas, acho que no Porto, lá no Rio Grande também, e depois viria para Santa Catarina, num evento da Cooper Oeste, que é um grande projeto de produção de sementes no extremo oeste de Santa Catarina, e coincidindo, ele poderia daí também vir para Chapecó para fazer uma palestra aqui para os dirigentes, as lideranças da Frente Brasil Popular. Eu acho que é um pouco isso. A gente está com uma expectativa extremamente positiva no sentido de quando tem crise, como tem crise na família, tem que sentar, tem que dialogar, tem que conversar. Muito mais do que para fora. Quando tem crise na família, tu não fica divulgando que está em crise. Tu vai resolver teus problemas internamente, como numa empresa, como numa escola, como na sociedade. E nós estamos vivendo um momento de crise. Então, o momento é sentar, conversar, dialogar entre nossas lideranças para aumentar nossas energias para novas lutas, para novas resistências que vamos fazer no próximo período. Morreu Fidel Castro no fim de semana, na madrugada de sexta para sábado, aos 90 anos, né? Para o senhor, Fidel Castro, herói, bandido, um misto das duas coisas? Nem herói, nem bandido. Mas alguém que foi uma expressão no século XX, começo do século XXI, principalmente no século XX, no meados do século XX para século XXI, que marcou toda uma perspectiva e uma luta de resistência lá nas barbas dos Estados Unidos, que poderia um país pequeno resistir à opressão e às investidas dos Estados Unidos. Segundo, o Mais Médico hoje no Brasil, 87% da população brasileira diz que é bom ou ótimo o Mais Médico. E 91% dos prefeitos do Brasil, onde tem médicos, no Mais Médico, avalia bom e ótimo. E a grande parte dos médicos que estão no Mais Médico são médicos cubanos. E o que mais me impressiona e me emociona nos municípios onde eu vou, que o povo e quer que os médicos, que agora tem um programa, uma parte está concluindo, estão fazendo abaixo-assinado, estão fazendo pressão em vários municípios que eu estive, para que esses médicos continuem no Brasil, servindo o povo brasileiro. Então, na área da medicina, Cuba é a melhor experiência do mundo, inclusive tem médicos que foram para os países europeus e também nos Estados Unidos. Então,
essa área vai o grande legado, a educação é um grande legado, na área da agricultura, com a engenharia agronômica, Cuba, que era um país pequenininho, um arquipélago de ilhas, desenvolveu muito a agricultura, agora com muito investimento em agricultura orgânica, agroecológica, agrofloresta. Então, nós temos aí um líder que se contrapôs ao imperialismo americano, segundo, que fez a mudança de um país que tinha 95% de analfabetos, transformou em 98%, 100% de alfabetizados. A grande maioria do povo cubano, um país pobre, que não tem energia, não tem petróleo, um solo pequeno, um país pequeno, com todas as dificuldades econômicas de boicote, há mais de 50 anos de boicote econômico, não só dos Estados Unidos, mas o boicote econômico dos Estados Unidos, das empresas que comercializavam com os Estados Unidos, não podiam comercializar com Cuba. O país resistiu e deu o mínimo de qualidade de vida para o seu povo. Então, nem ditador, nem herói, mas uma grande figura que alimentou sonhos de milhões de brasileiros. Tem seus equívocos? Tem. Ainda tem machismo lá? Tem. Ainda tem discriminação lá? Tem. Ainda tem pobres lá? Mas nós brasileiros, que moral a gente tem? Não tem discriminação aqui, não tem violência contra as mulheres aqui, não tem desigualdade social aqui, não tem preconceito aqui. Então, qual a sociedade? Nós estamos sem preconceito, sem desigualdade, sem discriminação. Então, acho que eles avançaram mais do que nós. Nós avançamos muito, né? Nesse último período. Eu tenho aqui e participei e ajudei a construir muitas coisas nesse país, inclusive a Universidade Federal de Chapecó aqui, mas tem muito a conquistar e eu acho que Cuba tem que ser vista para além da ideologia, para além da questão ideológica de a favor ou contra, o bem ou mal, herói ou bandido. Acho que e Fidel cumpriu o seu papel na história e com certeza vai continuar na memória histórica de um país que resistiu à opressão e ao império a 60 quilômetros de lá, que foi os Estados Unidos. E agora o próprio Estados Unidos está reconhecendo que foi um equívoco histórico, o boicote econômico, e começa a abrir para Cuba também. E o próprio Papa foi o que ajudou também nessa mediação de um acordo econômico e com certeza vai se criar uma nova relação, porque há o reconhecimento de que o país precisa ter sua soberania e sua independência. Agora é verdade também que depois de assumir o poder nunca mais largaram, né? Ok. Muita gente pessoas foram mortas também, né? Sim, eu acho que é aí que vai sendo feitas a autocrítica, mas tem processos de debate, de construção das assembleias elegem os delegados e tem uma forma de poder em Cuba. Aqui no Brasil é capitalismo e com ditadura que matou centenas, milhares de pessoas também. Nós também produzimos violência aqui no Brasil também, das formas como produzimos as relações de poder. Então, nós temos que construir uma sociedade justa, igualitária, solidária, fraterna. Porque senão a gente parte de que nós somos uma sociedade ideal e a deles que é problema, que a deles que é, nós agora estamos vivendo no Brasil sem democracia. Foi dado um golpe parlamentar e o presidente que está lá não teve voto, sem voto. E aí? Agora se envolve em corrupção essa semana. Se envolve um ministro que denuncia o próprio presidente da República que traficou influência, a advocacia administrativa, crime de responsabilidade. E aí? Que país que nós estamos vivendo hoje no Brasil com golpe à própria democracia, golpe à Constituição, porque não tem crime de responsabilidade. Isso está comprovado. Qualquer primeiro período de curso de Direito sabe que não teve crime de responsabilidade. Teve outra coisa, teve desgaste político, impopularidade, insatisfação, e aí teve também a construção desse processo em curso no Brasil. Então, que moral nós temos que depois de um golpe no Brasil vamos falar de um outro país? O senhor acredita que Raul Castro continua no poder? Sim, vai continuar, vai dialogar com a sociedade, tem assembleias. Eu acredito que não. Está construindo várias mudanças, está aquecendo a economia, está criando relações internacionais, brigou muito para romper o bloqueio econômico contra os Estados Unidos. A própria ONU, 191 países, sempre tinha 2 que se manifestavam contra. E agora os próprios Estados Unidos e Israel se abstiveram, não mais votaram contra. É a primeira vez que Estados Unidos e Israel não votam contra o fim do boicote econômico. Portanto, o próprio Estados Unidos e Israel reconheceram que precisa retomar as relações comerciais com Cuba. E os próprios empresários, depois da Constituição,
Porto de Mariel, a grande parte da economia aqui latino-americana que não vai pelo Canal de Panamá para a Ásia, vai pelo porto. Então, os próprios empresários americanos querem economizar na transferência de suas mercadorias por aquele porto também. Então, um porto estratégico na relação da América do Norte com a América Central e com a América do Sul, e começou a se transformar em um dos portos mais estratégicos nessa relação entre a América e a Ásia, e por isso que os próprios empresários americanos que trabalham na área da exportação querem aquele porto também como um entreposto de sua produção e exportação. Bom, o senhor retorna a Brasília quando? Hoje? Hoje à tarde vou a Florianópolis, tenho 4 agendas lá em Florianópolis, inclusive com a reitoria da universidade, que estamos discutindo a implantação do curso de medicina em Curitibanos e Araranguá, pública e gratuita, no programa Mais Médico, que agora o novo governo quer menos médico, e nós queremos lutar e continuar lutando para ter mais médico para o nosso povo brasileiro, junto com a implantação aqui do curso de medicina em Chapecó, que já estamos com a 2ª turma, que vai para a 3ª turma aqui no curso de medicina. Então, vamos fazer várias agendas, e amanhã, 7 horas da manhã, vou a Brasília, porque começa as atividades amanhã até quinta-feira. Estava me lembrando agora, eu posso estar enganado, mas hoje é aniversário da morte do Marcelino, Isso. né? Eu tinha anotado aqui, Fábio. 28 de novembro, né? Foi 2011. 28 5 de anos, novembro, então, hoje, né? 5 anos do assassinato de Marcelino Chiarello. Hoje, 10 horas, a comunidade escolar lá do Pedro Maciel vai fazer uma celebração ecumênica, que foi o horário que o Marcelino, o professor Marcelino e ex-vereador saiu da escola, e 17 horas também o Fórum em Defesa da Vida fará um ato na praça em defesa da verdade. Então é bom você lembrar, Fábio, eu faço aqui como amigo, como professor, colega de profissão como professor, ele na rede básica, eu como professor da universidade, trago a memória do Marcelino por toda a sua luta, por toda a sua dedicação em benefício da luta do povo, para melhorar a vida do nosso povo, onde denunciou vários processos de corrupção, que aos poucos vão se manifestando que foi verdadeiro as suas denúncias, e que nós queremos e nunca vamos silenciar por questão de justiça em relação à morte e as razões da morte do Marcelino Chiarello. Nós temos, depois da extraordinária manifestação da USP, através da equipe médica da USP, que mostrou e demonstrou que o Marcelino foi assassinado, foi morto. Nós agora temos já em 2 livros publicados, nós estamos republicando o livro que eu coordenei com vários escritos. Até o final do ano, acredito que a gente consegue republicar uma edição que nós lançamos o ano passado, para mostrar e demonstrar todos os laudos produzidos pelo IGP de Florianópolis, e mostrando a falsidade daquele laudo, e o laudo da USP, onde qualquer aluno de direito, qualquer cidadão poderá ler os laudos e tirar suas conclusões. Nós vamos fazer questão de divulgar todos os laudos, mostrando e demonstrando que o Marcelino Chiarello, que lutou tanto em benefício do povo, dos mais pobres, dos trabalhadores, junto com os movimentos, junto com a igreja, que foi assassinado aqui em Chapecó. 5 anos depois, nós queremos, ao mesmo tempo, fazer uma homenagem ao professor Marcelino Chiarello, fazer uma homenagem a toda a sua história, a sua vida, e, ao mesmo tempo, continuar com indignação ética de que nós queremos que a verdade nos liberte. E a verdade nos libertar é trazer a verdade à tona e mostrar e demonstrar quem foram os responsáveis pela morte do Marcelino Chiarello. Acho que isso é a comunidade chapecoense do Oeste quer que na história de Chapecó isso não fica em silêncio, mas que expresse para que nossos outros filhos não sejam mortos e esquecidos na história. Então, trazer a memória, e você traz muito bem, Fábio, essa lembrança, e eu tinha que ter escrito, porque eu queria fazer essa lembrança também por questão de honra e de justiça. Fazer justiça com a memória e com a história é trazer a memória do Marcelino, das coisas tão boas que ele fez, e um lutador que tinha esperança, que tinha utopia, e lutou tanto em benefício do povo oestino e chapecoense. E agora, 5 anos da morte dele, nós queremos continuar reivindicando a verdade. Nós queremos só a verdade, porque a Bíblia diz: a verdade vos libertará.
Agora, o laudo da polícia foi inconclusivo, né? O Ministério Público depois se manifestou, pediu arquivamento, que não havia outra possibilidade a não ser o suicídio. Isso foi falado pelos promotores, né? De que forma de lá para cá vocês agiram? O que ainda pode ser feito, já que o senhor e tantos outros entendem que houve um homicídio e não um suicídio? Nós continuamos exigindo do Estado brasileiro... Legalmente é possível ainda? Se tiver fatos novos. Se tiver fato novo... E por isso que no silêncio a gente sempre conversa com policiais, conversa com setores da investigação, de um lugar, de outro, busca informação para que a gente possa trazer alguma novidade para abrir novamente esse processo de investigação. Dizer que foi suicídio porque não construiu provas, precisa investigar, montar inteligência para produzir as provas. Não tendo prova suficiente, diz que é suicídio, isso é um equívoco histórico que se cometeu na Polícia Investigativa de Santa Catarina. Se você não tem indício de que teve suicídio, mas não conseguiu prova do homicídio, você pelo menos deixa em aberto e que, de certa forma, alguns setores permaneceram em aberto se foi suicídio, foi homicídio. Então, quando o Ministério Público se posiciona da tese do suicídio, é porque efetivamente não priorizaram a busca de provas pelo homicídio. E quando eu estava relendo a própria literatura e os filmes de Sherlock Holmes, como de outras, teve uma série agora da australiana, mostrando que é possível com inteligência investigar, deduzir, a partir do laudo da USP, não tenho dúvida que a Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa de Santa Catarina deveria pedir mais prazo e efetivamente investigar quem matou ou quem mandou matar Marcelino Chiarello. Nós temos esperança, por isso que nós vamos republicar o livro sobre o Marcelino Chiarello, para que daqui um pouco alguém aqui nos ajude a indicar algum caminho que chegue aos mandantes desta morte, para que na sociedade a gente defenda a paz, na cultura da paz, da fraternidade, da solidariedade e não da violência, não da morte do outro, porque o outro pensa diferente, luta por uma sociedade justa e aqueles que defendem a injustiça continuem matando no Brasil. Muito bem, são 5 anos hoje, né, da morte 5 anos. do então vereador Marcelino Chiarello. Deputado Federal Pedro Cusai, 8h56, obrigado pela presença. O senhor retorna a Florianópolis, depois Brasília, uma semana bem movimentada. Teremos um fim de ano bastante quente em Brasília e, ao que tudo indica, com questões ainda que ficarão, né, para 2017. Mas obrigado pela presença aqui. O Antônio Carlos Magalhães fazia uma autocrítica histórica, dizendo que a grande crítica que ele fazia a si mesmo foi ter defendido o GEDEL no orçamento, os anões do orçamento em 1993. O Gedel Vieira já fazia pilantragem, falcatrua, lá em 1993, quando ele era deputado federal. E continuou fazendo falcatruas, e agora era o carro-chefe, o comandante da articulação política do governo de Michel Temer. Então, essa semana vai esquentar, vai se cobrar muita posição do Michel Temer, por que protegeu Gedel Vieira e por que 27 líderes das bancadas da base do governo assinaram o documento defendendo um pilantra, um corrupto chamado Gedel Vieira, que estava usando a condição de ministro para conseguir liberar e pressionar e chantagear um outro ministro, que se for outro ministro fosse do time dele, já teria liberado um apartamento de 2,4 milhões de reais, e há quem diga que ele não pagou nada, esses 2,4 milhões, que foi um contrato firme de compra e venda, que seria o presente que ele ganharia, um apartamento de 2,4 milhões, liberando o prédio de 31 andares. E então os outros 18 andares pagariam esse apartamento do Gedel. É esse governo que nós temos que denunciar, e essa semana nós vamos fazer isso. E segundo, quero terminar minha fala aqui, dizendo que nós estamos com um boletim aqui prestando contas do nosso trabalho, o que nós fizemos aqui para os municípios, o que nós fizemos aqui para Chapecó. Informativo do mandato. É o informativo do nosso mandato, para que todo o povo julgue o meu trabalho, julgue nossas ações, julgue nossas atividades. Esse 500 mil que eu mandei aqui para o Hospital Materno Infantil, hoje rebatizado de Hospital da Criança, os 8 milhões do Hospital Regional, mais a bolsa de estudo que eu fiz, além do artigo 170, 171, o PROIES, que tem já quase 30 mil jovens estudando no Brasil com essa bolsa de estudo, os 90 milhões que reduzimos a dívida da Uno Chapecó
Chapecó do imposto de renda com o governo federal, e semana retrasada também da UNOESC, mais de 100 milhões da UNOESC que deixam de pagar para o governo federal, que é do imposto de renda, que vai ficar aqui na região. Então estamos falando aí em 200 milhões de reais em 2 universidades que nós lutamos e garantimos que fique aqui em Chapecó e no oeste de Santa Catarina, e os apoios aos municípios que a gente fez em escolas, creches, quadras, como aqui mesmo em Chapecó e na região oeste, e também os recursos para a saúde, que nós temos priorizado essa área da saúde, além da educação e além da agricultura. Então, obrigado pela oportunidade, boa semana a todos, que Deus abençoe a todos e que a gente continue lutando com honradez, com dignidade, com decência a favor do nosso povo, não só chapecoense, oestino, catarinense e brasileiro. Muito obrigado por essa oportunidade, Fábio, e todos os nossos amigos ouvintes da Chapecó. Boa semana a todos, um abraço. Ok, obrigado, deputado federal Pedro Cusai, Partido dos Trabalhadores, 8h59, intervalo e o bloco final na sequência. Chapecó Notícias. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.